Seria o Led Zeppelin um trio? Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o Peso do Dia, chegando mais uma vez com um assunto legal aí para nós conversarmos a respeito de rock pesado, rock clássico, rock and roll no geral, heavy metal e tudo mais. Mas antes de abordarmos o assunto de hoje, como de costume, eu queria pedir para vocês que não se inscreveram ainda no canal, que o façam, tá? Vai lá, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, que isso é muito importante para o canal crescer e para nós podermos continuar aí, trazer sempre algum assunto legal para conversarmos aqui sobre rock and roll, tá? Então, moçada, o que eu queria falar para vocês hoje? Veja só. Assim, de vez em quando aqui, é quase que como se fosse uma nova série também, de vez em quando nós vamos falar de alguma figura aí na música que, por um motivo ou por outro, não teve, assim, a mesma divulgação, a mesma fama de alguns de seus companheiros, né? Embora tendo muita importância para a música do grupo ou dos grupos do qual essa figura tenha participado, essa figura sempre ficou aí ofuscada, né, eclipsada por alguns outros ali do seu meio. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma figura dessas envolvendo o Led Zeppelin. Porque o Led Zeppelin, quando nós falamos dessa banda, o que nos vem à mente sempre é a figura de três de seus componentes. O vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baterista John Bonham, falecido em 1980. Mas aí vem aquela perguntinha que eu fiz no começo. Teria sido Led Zeppelin um trio? Então, só com esses três componentes? Não. Na verdade, o Led Zeppelin foi um quarteto. Havia um quarto componente. De novo, aí parecendo a história lá dos três mosqueteiros, que na verdade eram quatro, né? Os três pilares do heavy metal, que na verdade eram quatro. E no Led Zeppelin também, que é um dos pilares lá, né? Tem essa história aí que parece que é um trio, mas na verdade são quatro. Por quê, hein? Porque tem, ou tinha também, né, fazendo parte do Led Zeppelin, na formação da banda, o baixista e tecladista John Paul Jones, e que muito pouca gente se lembra dele. Se nós colocarmos aí uma imagem dele e fizermos uma pergunta, você sabe quem é esse cara? Acredito que muita gente não vai saber, mesmo que esteja o nome dele lá, muita gente não vai saber que aquele cara era um componente do Led Zeppelin. Então, por que isso aí? Bom, vamos dar uma olhadinha então, um pouco, né, na história dele, e antes do Led Zeppelin, durante e depois da banda também. O nome dele é John Baldwin, e ele nasceu em Londres, no bairro de Sidcup, em 1946. E como o pai dele era músico, ele já se envolveu com música desde pequeno, e logo já começou a tocar aí piano, teclados, né, instrumentos de corda. Baixo, guitarra, violino, violoncelo, violão, banjo e tantos outros aí. Então, já na adolescência, ele começou a se envolver aí com alguns grupinhos, mas nada profissional, mas acabou já também conseguindo emprego num estúdio e passou a atuar profissionalmente, tocando para vários músicos ali da época ali dos anos 60. Muitos músicos famosos chegaram a usar os trabalhos do John Paul Jones, os trabalhos de estúdio dele e até mesmo em algumas apresentações, né? Tocando sempre aí, né? Esses instrumentos que eu já falei, baixo, teclados, né? Banjo, essas coisas todas aí, violoncelo, por aí vai. Então, ele conseguiu uma reputação bastante forte ali, bastante importante, como um músico de estúdio. E nessa época, ele acabou se encontrando e conhecendo um outro músico de estúdio que acabou ficando também bastante requisitado, o guitarrista Jimmy Page. Eles se conheceram já antes do Jimmy Page integrar, inclusive, os Yardbirds, né? Bem antes do Led Zeppelin acontecer, eles já se conheciam, inclusive já tinham atuado juntos em gravações aí de diversos artistas da época. Aí teve lá que os Yardbirds do Jimmy Page acabou por não dar certo, né? O Jimmy Page resolveu formar uma nova banda que ele idealizou, que teria o nome de The New Yardbirds, né? Ele já tinha conseguido
o vocalista Robert Plant e o baterista John Bonham para essa banda. Só que aí ele teve um problema com o baixo, porque o baixista que era do Yardbirds anterior, o Chris Dreja, que iria tocar com o Jimmy Page, nesse projeto do Jimmy Page novo aí, ele primeiro disse que ia, depois ele falou que não ia mais, desistiu, saltou fora. Então o Jimmy Page ficou, né, sem baixista para colocar a banda nos trilhos. E ele, inclusive num encontro, reza a lenda, né, que foi num encontro de estúdio com o John Paul Jones, que o Jimmy Page comentou isso aí com o John Paul Jones, e o John Paul Jones, dentro daquela descrição que sempre o marcou, né, ele teria dito para o Jimmy Page se o Jimmy Page não pensaria em aproveitá-lo como baixista no grupo. O Jimmy Page, então, né, pelas conversas que a gente sabe dessa história aí, não perdeu tempo e mais do que depressa já tratou de garantir o ingresso do John Paul Jones no grupo que ele estava organizando, porque conhecia bastante aquele músico e sabia da sua competência. Ele já era conhecido também dos outros, e aí a entrada foi sem o menor problema, e aí surgiu The New Yardbirds, que em pouco tempo mudou de nome para Led Zeppelin, e aí vocês conhecem a história, que foi uma das maiores bandas de todos os tempos aí do rock pesado. De 68 até 80, o sucesso do Led Zeppelin, a importância foi estrondosa. Muito bem, mas aí, fazendo parte do Led Zeppelin, o entrosamento musical do John Paul Jones com os outros era perfeito, tá? A química foi perfeita, a coisa funcionou muito bem, a banda ficou maravilhosa. Porém, fora dos palcos, no caso aí, não que ele tivesse problemas, ele nunca teve problemas com os outros membros, muito pelo contrário, sempre foi um cara que teve relações excelentes com os seus companheiros de banda. Mas ele era o diferente no ninho, sabe? Enquanto os outros tinham um estilo de vida bem rock and roll, o John Paul Jones tinha um estilo de vida nada rock and roll. Ele sempre foi um cara muito inibido, muito tímido, muito reservado, e ele continuou sendo assim mesmo depois de se tornar um superastro aí do rock and roll. Então, não havia problema nenhum, como eu já disse, né? Terminava os shows lá, enquanto os caras queriam ir para Gandaia, ele não ia. Não, mas tudo bem, os caras queriam sair para festejar, para farrear, e iam na deles. E o John Paul Jones ficava na dele sem problema nenhum. Mas era assim aquela separação, aquele negócio diferente. E até mesmo no palco, a coisa funcionava de maneira diferente, muito provavelmente por causa disso, ele acabou ficando essa figura menos conhecida da banda, porque musicalmente ele tem a mesma importância dos demais. Ele fazia duas funções, né, na banda, de baixista e tecladista, né? Os teclados não são assim tão constantes no Led Zeppelin, mas por muitas vezes apareceram e apareceram muito bem. Mesmo porque o Led Zeppelin, nos anos 70, foi uma das primeiras bandas a não fazer concessão aos sintetizadores. Então, os sintetizadores passaram a fazer parte também de algumas músicas do Led Zeppelin, e era exatamente o John Paul Jones que pilotava esses sintetizadores aí, tanto no estúdio como nos palcos, né? Mas, e o baixo, né, como todas aquelas bandas dessa configuração aí, com uma guitarra, apenas aí daquele som bem pesadão, o baixo sempre foi muito destacado, muito presente e muito criativo no som do Led Zeppelin. Então, era sim, né, ele no som, na música, era importantíssimo. Mas ele não era assim um compositor tão atuante, né? A dupla de compositores principal do Led Zeppelin era o Robert Plant e o Jimmy Page. Ele compunha de vez em quando, mas ele era um grande arranjador. Isso desde os seus tempos de estúdio, ele era muito requisitado, tanto para tocar como para fazer arranjos. Então, muitos dos maiores arranjos, né, das músicas do Led Zeppelin foram feitos por ele. E então, musicalmente, beleza. Só que aí, no palco mesmo, ele já sumia um pouco. Porque aí, você via os outros três com um destaque bem maior em termos de imagem no palco. O John Bonham, embora não usasse um kit de bateria muito grande, né, usasse um kit pequeno, o kit de bateria dele era montado assim, normalmente de uma maneira até diferenciada, porque normalmente o kit de bateria fica no fundo do palco, né? O dele ficava mais para frente,
mas ao lado ali dos outros dois, né? O Jimmy Page aparecia bastante também, que usava lá suas roupas espalhafatosas, né? Bastante vistosas, as suas guitarras, muitas vezes guitarras de 2 braços, fazia solos com um arco de violino e tomava conta ali do show também de uma maneira muito participativa. E o Robert Plant, um grande frontman, né, ali com aquela enorme cabeleira loira, a sua postura, os seus trejeitos ali, esses aí dominavam o pedaço. O John Paul Jones ficava mais no fundo, quando ia tocar o teclado, praticamente escondia atrás do teclado. Quando estava tocando baixo, ficava ali meio, às vezes, num canto ali do teclado, meio atrás da bateria ali do John Bonham, não aparecia muito. Então ele era quase que um fantasma ali. O som saía, mas a turma não via ele muito, né? E ele não aparecia também muito fora do palco. Era o cara aí completamente avesso aos holofotes, certo? E foi assim durante toda a carreira do Led Zeppelin. Quando tinha alguma coisa que envolvia algum músico do Led Zeppelin, a dúvida podia surgir assim, qual dos três era o envolvido? O que era certeza que não era o John Paul Jones que estava envolvido, porque nunca aparecia nada. Ele sempre aquele cara que terminava o show, ele já era casado antes de entrar na banda, então era aquele cara família, já se mandava com a esposa lá para algum lugar e ficava na dele, né? E também teve, né, aí uma questão até pela personalidade, ou até mesmo por outras questões que fogem ao controle, que até algumas tragédias, algumas coisas assim negativas que aconteceram com os outros e marcaram, né, aumentaram ainda mais a fama dos demais, não aconteceram com ele. Então o cara meio que passou meio despercebido mesmo aí, assim, para quem não prestava tanta atenção na música e prestava mais atenção nesses outros fatos aí, né? Mas aí, bom, como todos sabem, em 1980, infelizmente, o John Bonham veio a falecer, né? Até pelo estilo de vida, né? Que tão aparente, tão conspícuo dele assim, né? Muita bebedeira, tal, aquelas coisas lá. Ele acabou falecendo e o Led Zeppelin se separou. Cada um foi pro seu canto, né? O Robert Plant se lançou numa carreira solo bastante profícua, né? Com vários discos gravados. O Jimmy Page também, mas assim, não tão atuante na sua carreira solo, né? Partiu aí por umas participações também em bandas, em trilhas sonoras. E o John Paul Jones também formou lá suas bandinhas, de vez em quando gravou um disco, participou de trilhas sonoras, participou de outras bandas, mas voltou também para o estúdio, né? Fez do estúdio de novo ali o seu ninho, trabalhando muito como produtor e arranjador, né? Produzindo e arranjando músicas para muita gente aí e participando também de algumas gravações. Ao longo do tempo aí, né, enquanto Robert Plant e Jimmy Page sempre eram lembrados para uma possível volta do Led Zeppelin, o John Paul Jones sempre ficou lá meio que no esquecimento. E teve até um fato dele ter sido esquecido, mas propositadamente até esquecido, pelos seus companheiros mesmo de grupo na década de 90. Uma coisa que é até meio contraditória, meio paradoxal, porque assim, ó, dependendo do jeito que você vê, aquela história lá do copo mais cheio, copo mais vazio, isso aí mostrou a pouca importância que ele tinha, né, pelos seus próprios companheiros, ou talvez a grande importância que ele tinha para os seus companheiros. Vou explicar. É o seguinte. Desde que o Led Zeppelin acabou, muita gente ficou sempre falando, a banda vai voltar, não vai, vai voltar, não vai. Eles tiveram uma reunião, sim, no Live Aid em 85, né? Quem tocou na bateria? Tocou Phil Collins, tocou na bateria. Aliás, o Phil Collins fala desse encontro, que o Phil Collins, ele foi convidado pelo Robert Plant, que ele ficou muito amigo do Robert Plant nos anos 80, mas ele não conhecia nem o Jimmy Page e nem o John Paul Jones. Ele foi conhecer depois quando ele tocou no Live Aid a bateria do Led Zeppelin. E ele fala, inclusive aí, do quanto o John Paul Jones era arredio, né? Assim, não que fosse assim um cara mal educado, mas aquele cara assim, bem quietão lá no canto dele. Muito bem. Depois disso, né, muitas coisas foram faladas de volta, que nunca se concretizou, mas aí, nos anos 90, conseguiram fazer um acordo para que Robert Plant e Jimmy Page se juntassem para gravar algumas músicas novas, né, músicas inéditas, lançaram 2 discos inéditas e fizeram um turnê, onde eles tocaram
as músicas inéditas e também, obviamente, músicas do Led Zeppelin. Mas o Robert Plant, ele deixou bem claro que ele não queria nada que fosse Led Zeppelin. Ele queria que fosse uma reunião Page Plant, né? Nada de Led Zeppelin. O Jimmy Page, ele topou a reunião, só que ele se lembrou do John Paul Jones. E ele achou que o John Paul Jones devia participar. Devia ser, então, Page, Plant e Jones. E o Robert Plant não concordou. O Robert Plant não quis a participação do John Paul Jones. Por quê? Porque como ele não queria de jeito nenhum que aquilo virasse Led Zeppelin, ele achava que ele e o Jimmy Page, beleza, fazia aí Page Plant. O Jimmy Page, alguns anos antes, já tinha feito um disco com o David Coverdale, né? Coverdale Page. Então, Plant Page ou Page Plant seria legal. Né? Todo mundo saberia que era a dupla do Led Zeppelin, mas não seria o Led Zeppelin. Agora, se fosse eles dois e mais o John Paul Jones, o Robert Plant acreditava que não ia dar para segurar uma volta do Led Zeppelin. Então, por isso que eu falo, né? Ou, por um lado, você pode ver a pouca importância, porque nem mesmo um de seus companheiros quis se juntar a ele de novo. Ou então, a grande importância, né? Porque sem ele dava para segurar uma volta do Led Zeppelin. Com ele não teria jeito. Né? Então aí, tire suas próprias conclusões. A verdade é que ele ficou meio chateadão com isso, porque ele fala que ele nem foi cogitado, nem soube de nada. Ele disse, né, o John Paul Jones, que ele estava na Alemanha, numas excursões que ele fez aí, e ele ligou a televisão, ele viu um show em que estava Robert Plant e Jimmy Page tocando músicas do Led Zeppelin, e no lugar dele, outro cara do baixo, outro cara do teclado. Ele ficou bem chateadão com aquilo, ficou surpreso e tal, mas ele disse que passou, só que passou depois, né? Porque pouco tempo depois disso, o Led Zeppelin foi chamado lá para aquele negócio do Rock and Roll Hall of Fame, né? E aí, quando tem isso aí, eles chamam os componentes vão lá, falam um monte de coisa, bababá e tal, e dessa vez não teve jeito de não chamar o John Paul Jones, né? Chamaram os 3 sobreviventes do Led Zeppelin, e cada um falou, primeiramente, né? Até ele sempre ficou para trás, então primeiramente falaram Robert Plant e Jimmy Page, e quando chegou a vez dele, ele não deixou de dar uma cutucadinha. Ele falou assim, que dando risada, tal, ele falou assim, ainda bem que dessa vez meus companheiros se lembraram de me chamar, né? Bom, teve aí esse negocinho meio chato aí, mas ele disse que no fim tudo ficou no passado, e parece que ficou mesmo, porque em 2007, aí teve uma verdadeira reunião do Led Zeppelin, sim, para fazer uma excursão e gravar um disco ao vivo. Quem tocou, inclusive, na bateria dessa reunião aí, foi o Jason Bonham, o filho do John Bonham, que toca de maneira muito semelhante ao pai, né? E nas músicas ao vivo aí, ele repassou as passagens do John Bonham, assim, de maneira fantástica, né? E aí, então, houve, sim, uma volta do Led Zeppelin, nessa vez aí, com os 3 ali tocando, mas daquele jeito de sempre, né? Apareceu mais o Jason Bonham, que estava substituindo o John Bonham, do que o John Paul Jones. Mas dessa vez aí, ele fez parte, porque dessa vez era o Led Zeppelin mesmo. E assim aí a coisa continuou, né? Vida que segue, de vez em quando alguma reuniãozinha aqui, de vez em quando ele forma uma banda aqui, toca com alguns outros, né? Recentemente ele tem tocado também com o Dave Grohl, lá do Foo Fighters, porque ele andou produzindo e arranjando discos do Foo Fighters aí, e a coisa tá por aí. Ele continua fazendo aí seus grandes trabalhos, né? Mas é um cara que, na verdade, eu particularmente considero um cara aí que foi e ainda é menosprezado, tá? Ele poderia ter tido uma fama maior do que ele teve pela importância dele no seio do Led Zeppelin e do rock and roll, do rock pesado no geral. Mas não sei nem se ele gostaria disso, né? Porque ele sempre foi mesmo o cara de se esconder atrás das cortinas aí das luzes. Mas então é isso, moçada. Voltaremos mais algumas vezes falando de outros assim, meio mais ou menos dessa mesma situação aí, beleza? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!